Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso novo quadro do nosso canal Jiu-Jitsu Fácil. Jiu-Jitsu Fácil na Real. Hoje eu estou recebendo aqui meu grande amigo, fera braba, Emanuel Júnior de Angra dos Reis, do Projeto Gaditas. O Emanuel é da equipe Nova União, tem um projeto maravilhoso lá com a criançada de Angra dos Reis. Emanuel, brigadão, fera, obrigado, por ter vindo aí, tá aí junto aí, fazendo essa moral aí pro nosso canal Jiu-Jitsu Fácil, dando a moral pro nosso curso aí, pra gente vai trocar uma ideia a respeito do crescimento desse projeto. Me fala um pouco aí do teu projeto, me fala um pouco do trabalho que é feito com essa molecada lá em Angra dos Reis. Fabrício, primeiramente obrigado aí pelo convite, tá bom? Sabe que a gente tá junto. Sim. Então, cara, eu sou de Angra, né, como você já falou, e a gente começou esse trabalho há 6 anos atrás, com as crianças lá, um projeto social. Eu sou da faixa preta da equipe Nova União também, como você já disse. Cara, foi bem difícil no começo. A gente começou num lugar bem pequeno, com material bem usado, bem velho. Aquela história de projeto social que você já conhece no Brasil. Mas a gente não desistiu, né, cara? Verdade. Estamos prosseguindo. Hoje a gente está num espaço bem legal. Temos alguns apoiadores que nos ajudam. E o que a gente conseguiu fazer também? A princípio, a ideia era só trabalhar com criança. Eu não tenho nenhum faixa preta formado, né? O meu coordenador que está lá hoje, ele é faixa marrom. Eu peguei a minha faixa preta com o mestre André Marola tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora. Enfim, a gente ia trabalhar só com criança, só projeto social. Só que o recurso era muito escasso. Então o que a gente pensou? Pô, vamos cobrar dos adultos, vamos abrir o público, vamos atingir todos os públicos. E acima de 15 anos a gente cobra uma mensalidade e esse dinheiro a gente reverte para o projeto social. Cara, deu muito certo a ideia. Antes de vir para o Emirados, no Brasil, eu não vivia do jiu-jitsu, é uma paixão, né? Eu tinha o meu trabalho e todo o dinheiro que eu conseguia eu investia nas crianças, para competição, compra de kimono, enfim, esses recursos que são necessários. Hoje, cara, a gente está com uma gama mais ou menos por alto de umas 80, 90 crianças. Nossa, o nosso horário à noite tem lista de espera. A gente estava trocando uma ideia aqui em off sobre aquela logística, né, de quantas crianças numa aula e tal, e o meu espaço lá, a gente vai falar disso depois. Então hoje o horário da noite ele tem uma lista de espera. De manhã a gente teve que abrir uma turma para atender outras crianças que estudam à tarde. E deu muito certo, cara. A gente está lá hoje, graças a Deus. Temos psicóloga, nutricionista, curso de inglês, escola particular, tudo na faixa para garotada. O legal é que quando você trabalha com projeto social e você abre o projeto social para aulas de adulto, você não fica tão dependente do poder público ou dos patrocinadores para bancar o projeto. O projeto ele começa a funcionar com as próprias pernas. Os adultos treinam. Exatamente. Aqueles que têm alguma dificuldade, é claro que você olha com carinho, que você abraça e tudo mais, você incentiva, mas os outros pagam e ajudam no sustento do projeto. Isso que é o mais interessante. A criançada é sustentada pelo próprio projeto. E aí o projeto não para, né? O trabalho não para. Você não fica dependente única e exclusivamente do empresário, né? Do patrocínio, seja lá o que for. Isso Exatamente. É legal. Rapaziada, o Manuel tá aqui, o projeto tá indo de vento em popa, tá crescendo e esse é o nosso quadro Jiu-Jitsu Fácil na Real. Hoje a gente vai implementar, hoje a gente vai aplicar na realidade do projeto Gaditas as diretrizes do Jiu-Jitsu Fácil. No próximo quadro a gente vai estar aqui falando em foco do horário, do tipo de aula, do tipo de currículo e uma série de outros assuntos que já existem dentro do curso Jiu-Jitsu Fácil. Beleza? Emanuel, a gente estava falando, antes da gente começar o nosso vídeo, a gente estava falando do teu quadro de horários, né? A gente, dentro do curso Jiu-Jitsu Fácil, a gente trabalha com uma metodologia de divisão de aulas baseada em alguns cálculos. E nesses cálculos, a gente leva em consideração uma série de dados que ajudam você a ter uma margem em relação ao tipo de público e a quantidade de público que você vai ter dentro de uma aula em específico. Que tipo de público são esses? Infantil e adulto.
o gênero a gente não liga muito, masculino e feminino, mas a gente trabalhando em diferentes públicos, tipos de público, a gente sabe por causa da capacidade das crianças são menores, adultos são maiores, e aí ocupa mais espaço, menos espaço. E aí esses cálculos a gente faz baseado no que em primeiro lugar, o que o espaço proporciona. Segundo, a nossa capacidade de recebimento de alunos. E terceiro, a nossa capacidade de suprir todos os horários que a gente pode oferecer dentro desse quadro, dentro dessa realidade que a gente tem. Então eu preciso saber de alguns dados teus para que a gente faça uma matemática que vai ser bem simples. Beleza. Eu preparei aqui no Excel uma planilha que vai ser bem rápido. E aí esses dados vão ser fáceis de achar. Beleza? Beleza. Me fala um pouco lá do teu espaço lá, como é que funciona lá? Então, Fabrício, meu espaço de tatame, para treino, ele tem em torno de 60 metros quadrados. Beleza. Então, 60 metros quadrados de área de luta. Isso. Então a gente vai trabalhar com essa base de 60 metros quadrados. Eu cheguei a um cálculo para que a gente tenha nem muitos alunos, nem poucos alunos, uma média de 2 metros quadrados para criança e 4 metros quadrados para adulto. Então vamos já colocar isso aqui na planilha. 2 metros quadrados para aluno e 4 metros quadrados para criança. Já de cara, a planilha aqui já me deu a capacidade máxima de cada turma. Vamos dizer assim, na tua turma de crianças, você pode ter no máximo 30 alunos. Isso é a capacidade. Qual é a fórmula da capacidade? É o metro quadrado dividido pelo metro quadrado por aluno. Essa é a fórmula. Só que tem uma variante nesse cálculo. Que variante é essa? A média de frequência. Se você olhar por classe de aula, vamos dizer assim, aula iniciante, aula intermediária, aula avançado, aula de competidor e aula infantil, cada uma dessas aulas tem um nível de frequência diferente. Sim. Então, a gente fez um cálculo, fizemos uma pesquisa e a gente estipulou da seguinte forma: aula de criança, a gente tem uma média de frequência, os alunos frequentam num período de 12 meses em torno de 75%. Aula de iniciante e aula de intermediário, 65%. Aula de avançado, 85%. E aula de competidor, 95%. Então a gente trabalha com qual é o fator que a gente trabalha dentro dessas realidades de frequência. A gente trabalha com a diferença. Então vamos lá, no infantil. Se eu tenho uma média de frequência de 75% e eu trabalho com a diferença, qual é a diferença para eu trabalhar, para eu adicionar na capacidade máxima? 25%. Então eu pego esses 25% da minha capacidade e adiciono nessa aula. Então a tua capacidade real dessa aula não vai ser 30, vai ser 38. Entendi. Entendeu? Sim. Então assim, numa aula de infantil, no teu espaço de 60 metros quadrados, você pode ter no máximo 38 crianças. Por que 38 crianças? Para que você tenha um bom controle dos seus alunos, para que você tenha um bom relacionamento com cada um deles, para que caso você trabalhe com um instrutor junto com o professor, um monitor, seja lá qual for o tipo de pessoa que vai trabalhar junto com o professor, que você tenha um controle maior ainda da área e dos alunos, e isso facilita também outro cálculo, que é o cálculo de capacidade máxima da academia. Então no seu projeto ou na academia, seja lá onde for, você vai ter o real controle, tanto controle quanto meta. Vamos dizer que no seu projeto você não chegou na tua capacidade máxima e a tua meta é chegar na capacidade máxima. Sim. Então você vai trabalhar, você vai fazer projetos, você vai fazer planos de médio, de longo prazo para que essa capacidade seja atingida. Entendeu? Sim. Entendi.
Já no fato dos adultos, os adultos aí já muda a figura. Às vezes assusta, porque fala, pô, eu tô botando lá mais gente do que eu posso colocar. Às vezes assusta, mas isso também te leva a uma outra vertente. Poxa, preciso abrir mais horários. Isso são duas coisas boas. A meu ver, são duas coisas boas. Primeiro, eu vou ter uma turma menos cheia. E segundo, eu vou proporcionar para o meu aluno mais horários. E ele vai se sentir mais satisfeito. Às vezes tem um problema no trabalho, o cara não conseguiu chegar no treino, o cara pode ir no treino depois. O cara pode ir na aula de manhã cedo. Às vezes mudou o horário de trabalho, ou deu um feriado, ou ganhou uma folga. O cara tem várias opções de treino. Então, no seu caso, lá no projeto, 60 metros quadrados, para os adultos, a gente trabalha com o dobro da capacidade. Quer dizer, o dobro da capacidade não, o dobro de metros quadrados, 4 metros quadrados por aluno. A gente tem uma capacidade total de 15 alunos. Sendo que, levando em consideração, aqui eu levei em consideração a porcentagem iniciante. Sim. Só para a gente ter uma base. Okay. Então, nessa base, a gente tem um adicional de 5 alunos. Então, a tua capacidade real no tatame para uma aula de 20 alunos. É de 20 alunos. Aí também você trabalhou com 25%. Com 35%. 35%. Por que com 35%? O adulto, né? Para o adulto iniciante. 65% de frequência. 65% de frequência. Me sobra 35%. E aí é o que eu adiciono para que você tenha uma capacidade total. Sim. Beleza? Beleza. Então, olhando o teu horário, como você me passou o teu horário, nesse horário eu vi algumas coisas que podem ajudar e podem facilitar o preenchimento do teu horário. Primeiro, eu queria saber uma coisa. Quantas pessoas trabalham no projeto como professores hoje? Tenho duas pessoas, um professor e um instrutor. Beleza. São os caras que dão aula lá. E o que a gente faz? A gente pega os alunos faixas azuis juvenis que se tornaram bolsistas, como você falou no início, às vezes tem mais de 15 anos, mas não tem condição de pagar. Essas pessoas não saem, essas pessoas continuam na academia. E aí elas ajudam nas aulas como monitores e também na logística da academia, na limpeza, enfim. Né? Isso é um ajudando o outro o tempo todo. Então, no teu horário, a gente faz uma média. Vamos ver quantas aulas você tem. Quando a gente fala de capacidade, a gente não está falando de modalidade. Sim. Essa realidade do curso de Jiu-Jitsu Fácil, ela não serve só para o Jiu-Jitsu. Ela serve para outras artes marciais também, que usam espaço de luta, que usam tatame, etc. A gente tem que ter um controle. Não é porque não é luta agarrada que a gente pode botar 100 pessoas num espaço que cabe 50. Agora que vem a pergunta. Quantos alunos você tem no projeto hoje? Me fala. Total? Adulto? Total. Adulto, criança, kickbox, capoeira, sei lá. Nossa, eu não sei o que você tem lá. Agora você me pegou, eu acredito. Vou chutar aí mais ou menos. Chuta mais ou menos 150. 150 alunos. 150 alunos. Assim, você tá chutando pra cima ou pra baixo? Ah, cara. Só no kickbox, eu vou te falar, deve ter uns 30, 40. Projeto social, mais uns 40, 50. Tô chutando pra cima assim, legal. 150. Você não chegou nem a 20%, 20% da capacidade total da sua academia. O seu projeto social, com um espaço de 60 metros quadrados, com 30 aulas de adulto, com 6 aulas de criança, sendo 4 aulas de kickbox, tem a capacidade total de 830 atletas. Você tem noção da capacidade da sua academia? Você tinha noção disso? Eu tinha noção. É verdade. Muito pelo contrário, eu achava que já estava cheia. E é exatamente isso que acontece na maioria das academias de jiu-jitsu no Brasil e no mundo. Os professores não se organizam em relação à capacidade máxima das academias. Eu fiz um cálculo simples, eu peguei a largura e o comprimento da área dele, eu peguei o metro quadrado por aluno para aula infantil e para aula adulto, fiz uma conta e eu cheguei a um número de 833, estou sendo específico agora, 833 alunos é a capacidade máxima
do projeto Gaditas hoje em Angra dos Reis. E hoje, por alto, o Emanuel aqui chutou lá em cima, 150 alunos hoje. Isso é uma realidade que acontece na maioria das academias de jiu-jitsu, de artes marciais no Brasil. E uma coisa que é muito grave é que o professor ele não sabe o quanto ele pode evoluir sabendo da capacidade máxima dele, sabendo o quão grande pode ser a academia dele. Basta sentar, avaliar o horário, avaliar o tamanho da área e determinar quanto que é a capacidade máxima da academia. E isso se faz bem rápido, não é difícil. Mas tem que ter paciência, tem que sentar, tem que fazer cálculo, tem que contar, tem que ver quantas pessoas tem, quantas pessoas treinam. E aí, a partir disso, você vai determinar o horário da sua academia. A gente fez ainda o primeiro passo aqui, que foi determinar a capacidade máxima. E olha já quanto tempo de vídeo a gente tem. Só nisso aqui a gente gastou quase 10 minutos, só nesse cálculo aqui. E aí agora a gente vai levar em consideração os horários. E a gente vai falar disso agora. Beleza, Manuel? Vamos levar em consideração alguns conceitos do curso. Como eu falei com você em relação à frequência, não adianta nada você saber da frequência numa determinada classe de alunos e extrapolar o número de aulas desses alunos. Até porque, o que vai acontecer? Os alunos não vão aparecer. E você vai ter um horário que vai ser ocupado por uma determinada turma que não vai frequentar esse horário. Então, você tem que levar muito em consideração aquela média de frequência que eu falei no início do vídeo. Quando a gente leva em consideração a média de frequência, você estipula um número exato de aulas. Vamos usar o exemplo do teu horário aqui, de 7 às 8 da manhã e o horário de 8 às 9 da manhã. Você tem um horário de manhã, às 7 horas da manhã, de 4 aulas de iniciante. Você já me falou que esse horário é cheio, que esse horário tem aceitabilidade. Só que 4 aulas de iniciante é muito em um horário só. O que eu te aconselharia a fazer? Você tem 2 horários seguidos. Então quer dizer que o professor que dá aula 1, ele é o professor da aula 2. Sim. Certo? Então o que você pode fazer aqui? Intercalar esses horários em dias variados. Vamos dizer que o primeiro horário aqui começou certo. O primeiro horário de 7 da manhã é o horário de iniciante. Já o segundo deveria ser um de intermediário. E no horário de intermediário, às 8 da manhã, deveria ser um de iniciante. Por quê? Porque aí você pode trocar as turmas. Às vezes o cara do iniciante não pode vir às 8, mas ele pode vir às 7 no dia seguinte. Mas o cara do intermediário, ele pode ir na aula de iniciante. Então se um dia ele acordou mais cedo, ele pode ir na aula de iniciante mais cedo. E se ele quiser ficar pro treino de intermediário, ele faz o segundo treino. Sim, entendeu? Então o que a gente pode fazer? De cara aqui, foi a primeira coisa que eu vi. Trabalhar intercalando os horários. Tipo, um dia, em vez de ser 4 dias consecutivos de iniciante, intercala um iniciante e um intermediário. Um iniciante e um intermediário. E na aula subsequente, que seria as aulas de 8 horas da manhã, você faz a mesma coisa, só que na ordem invertida. Intermediário, iniciante. Exatamente. Se começou com o iniciante nas 7 horas, nas 8 você começa com o intermediário. E aí você vai ter um quadro mais volumoso. E só nessa brincadeira, você já aumentou 2 horários de aula. E aí a capacidade máxima faz o quê? Aumenta. Então, na sua realidade agora, sem mexer no seu horário, a gente já tem 830 alunos. Exatamente. De capacidade máxima. Se eu colocar mais 2 horários aqui, vão ser 2 horários de adulto. Qual é a capacidade de adulto? 20. Então são 2 turmas, 40. Então já foi de 830 para 870. Quase 900 alunos. Quase 900 alunos. Eu entrei só com 2 horários. Então, e aí a gente pode fazer essa modificação em todo o teu quadro de horários. Entendeu? Um exemplo. Eu não mexeria, isso é um conselho meu, eu não mexeria nas aulas de criança, tá perfeito. Eu acho que as aulas de criança, para a faixa etária,
uma coisa muito interessante. As pessoas... eu recebo muitas perguntas a respeito disso. Eu devo aplicar o sistema de nível para criança? A minha resposta é não. Você deve aplicar o sistema de faixa etária, exatamente como você trabalhou. E não mais que 2 aulas por semana. Sim. Então aqui está perfeito. Você tem 2 aulas de kids de 4 a 9 anos e 2 aulas de 10 a 13 anos. Então 2 aulas está o suficiente. Aí seria, eu já te daria um conselho de meta de crescimento. O que eu faria? Eu diminuiria esse horário de 4 a 9 para 4 a 7. Eu faria esse horário aqui de 10 a 13 virar um horário de 8 a 11. E criaria um horário 3 para kids, que seria um horário de 12 a 15. E aí seria, desses 12 a 15, seria um treino diferente. Sim. Seria um pré-adulto, porque são crianças mais maduras, são crianças que já olham para a competição com diferentes vão chegar na faixa azul, que é uma faixa que está muito dura. Exatamente. E você já vai estar fazendo um pré-juvenil ali, e aí você vai estar focando o alvo dessas crianças de uma forma diferente que você trabalha com infantil. Às vezes eu me caio nesse problema no sentido de eu tenho garotos de 13 anos que já são competidores. E aí dentro do meu espaço eu preciso atender ele de uma forma competitiva e o garoto de 10 anos às vezes que não tem uma maturidade tanto como o de 13. E aí eu me perco às vezes um pouco nisso. Exatamente. Apesar de estar bom, pode melhorar dessa forma que você falou, entendeu? Exatamente. Separando ainda mais. Exatamente. Isso aí a gente fala no 10 dicas de precificação, que é o lance das metas de médio e longo prazo. Sim. Essa aqui seria papel e caneta para você anotar. Kids 1, vamos dizer aqui que o teu Kids 4 a 9 e o teu Kids 10 a 13, daqui a 6 meses, seria a tua meta de crescimento. Eu vou fazer a turma número 3, que seria remodelar o Kids 1 e o Kids 2 e criar a Kids 3, que seria de 12 a 15. Dissolver mais as idades. Dissolver mais as idades e abrir uma turma nova. Perfeito. O horário dos graduados, ele está perfeito. O graduado ele treina mais mesmo. A minha única preocupação em relação ao horário dos graduados serem subsequentes, igual o tal de iniciante de manhã, é caso você tenha muito procura de iniciante aqui, nesse horário. Eu não sei, isso aí vai muito da realidade do local, da cidade, como funciona o sistema de horário de trabalho, horário de escola, né, de faculdade, sim, essas coisas. Caberia, caso você quisesse, trabalhar com esse horário de graduado 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta nesse horário, de 8h15 às 9h, e encaixar 2 horários de iniciante aqui. Já no horário de 9h15, continuar com os 2 graduados aqui e esses 3 de iniciante virar intermediário. Por quê? Vamos olhar para o seu projeto como uma pirâmide, tá? Eu sempre falo disso no curso. A academia de jiu-jitsu, você tem que considerar ela como se fosse uma pirâmide. Qual é a base da pirâmide? Iniciante e intermediário. Quem cabe dentro do iniciante e do intermediário? Faixa branca até a faixa azul, só. Essa é a base da tua pirâmide. É quem sustenta a tua academia. O meio da tua pirâmide são os teus graduados. Que é faixa azul até faixa marrom. Até algumas faixas pretas também. E qual é a ponta da tua pirâmide, né? Vamos dizer que é igual um iceberg. O que aparece do iceberg? É a ponta. Sim. No jiu-jitsu é o quê? O que aparece dentro de uma equipe? É o competidor. Sim. Mas na maioria das vezes o competidor ele não sustenta a academia. Ele não dá para a academia aquilo que a academia precisa, que é renda, que é capital. Ela dá vitrine. O competidor ele dá vitrine para a academia, mas ele não dá renda. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com cuidado, com a ponta da pirâmide, mas também tem que ter certeza que a ponta da pirâmide não está abalando a base. Então os teus graduados, se eles tiverem
muito condensados num horário só, eles podem prejudicar a tua base. Então, dentro desse horário à noite, que também é um horário visado, isso acontece em qualquer lugar do mundo, você abre para o iniciante, abre para o intermediário também. Porque no iniciante é uma aula bem básica. Então o cara não vai ficar muito tempo aqui. Se o cara sair do iniciante, para onde que ele vai? Ele vai ter que treinar só de manhã 2 vezes por semana. E aí ele vai ficar meio perdido e vai desmotivar. Se o cara não puder treinar de manhã, o que ele faz? Ele sai da sua academia. E daqui para cá é um salto muito grande. Exatamente. É uma lacuna muito... É uma lacuna muito grande. Porque como que a gente trabalha com o sistema de currículo? O iniciante é o básico do jiu-jitsu. Conhecimento corporal, conhecimento de coordenação motora, conceitos básicos de movimentação de jiu-jitsu. No intermediário, variação. Se o cara pula do conceito básico para a fogueira, lá no avançado, para o graduado, ele não aprendeu sobre variação. Então, como é que ele vai ter esse gap grande entre aula de iniciante e de direto para o graduado? Isso vai prejudicar muito o conhecimento dele. E aí vai desmotivar, exatamente. Então, tenta abrir para os intermediários aqui alguma coisa, né, nesse horário de 8h15 às 10h15, que é a única coisa que falta. E o resto tá local. Esse misto aqui tá legal. O horário que a academia teoricamente estaria vazia, você está fazendo com que o projeto esteja produtivo, isso é muito bom. O horário de competição está no horário que não afeta ninguém, né? 3 horas da tarde é difícil um trabalhador sair do trabalho e ir para a academia. Então o competidor ele tem que estar nesse horário exatamente, no horário dedicado e no horário específico para ele. A academia está vazia, não tem ninguém lá, ele pode fazer o treino dele, ele sai na mão com todo mundo e não prejudica ninguém. O feminino também eu acho legal. Sábado, Kids, Open Match, pô, tá perfeito. É isso aí, cara, que a gente falou um pouco de tudo. Falamos de horário, falamos de divisão de classes, falamos de noção de currículo. Capacidade de aluno. Capacidade de aluno. 683 alunos eu tenho que trabalhar para trazer. Aí, 683 alunos é um caminho que você não... Você imaginou que daria essa molecada toda no espaço que você tem? Nunca tinha parado para fazer esse cálculo, cara. Dá surreal. Então assim, galera, toda quarta-feira a gente vai ter um quadro aqui, ó, Jiu-Jitsu na Real. Eu e um professor responsável por um projeto social, por uma academia, seja lá qual for a realidade, a gente vai sentar aqui e vai fazer o raio-x da academia do professor. E aí a gente vai descobrir coisas que, ó, tá vendo? Nem sabia que tinha 600 alunos na rua. Vale a pena, né? Beleza, galera? Jiu-Jitsu Fácil na Real. Esse é o novo quadro do nosso canal aqui no YouTube, no IGTV e na fanpage do Facebook. Confere aí, galera. Um grande abraço. Isso aí, mano. Valeu. Show de bola. Top. Dormiu não. Nesses buracos que nós temos, assim, que a gente enxerga dentro do nosso projeto Academia. E nós não temos professores para fechar esses espaços. O que nós fazemos? Trazemos instrutores, formamos instrutores. Aí você tem duas opções. Ou você traz mais instrutor, é igual o caso do Emanuel. O que ele fez? Ele pegou o juvenil e trouxe para ajudar. Aí preencheu alguns buracos. Ou o juvenil, que é a faixa azul, está dando suporte. Ou, qual é o plano B? Você traça o teu máximo. A gente fez aqui, 680. Como é que eu posso chegar a esse máximo? Faço o máximo. Aí eu venho aqui, ó, nivelando. Daqui a 3 meses eu vou ter tantos horários, daqui a 6 meses eu vou ter tantos horários, e aí eu vou aumentando a partir do momento que os alunos vão entrando na academia. Se eu pegar um horário desse aqui, igual tem no projeto do Emanuel, e jogar isso full, eu não vou dar conta. Eu posso ter 10 professores, eu não vou dar conta. Não vou dar conta. É muito horário para ser preenchido.
Entendeu? Então o que eu faço? Eu faço com que esse horário ele vá sendo preenchido gradualmente, de tempos em tempos. De médio a longo prazo. De médio a longo prazo, exatamente. Isso aqui, para ser preenchido full, é 2 anos de trabalho. É o que eu vou fazer agora, no final do ano, tem um aluno meu azul que eu vou graduar a faixa roxa. Ele já pode pegar uma turminha de criança. Exatamente. Entendeu? Pode pegar uma turma de iniciante. Exatamente. Pode ajudar no iniciante. E esse jovem não tem um trabalho prendendo ele. Então o que acontece? Eu vou poder botar ele ali numa segunda-feira, no meu caso aí. Exatamente. Entendeu? Você trabalha com metas. Se não der para preencher o horário todo que você tem disponível, você trabalha com metas. Porque você vai preenchendo, as turmas vão aumentando, vão enchendo, aí você abre a segunda turma. Você tem uma capacidade máxima. Um exemplo aqui, a gente fez a capacidade máxima, 20 alunos. A capacidade máxima. Aí começou aí 2, 3 semanas, dá 25, 24, 26. O que você faz? Segunda turma. Abre uma turma perto da outra, só para ver o que vai acontecer. Aí a turma vai dividir no meio, certinho. Vai ficar 15 em uma e 12 na outra. É isso que vai acontecer. Entendeu? Show de bola. É, malandro.